O que eu vou ensinar nesse vídeo é o método mais difícil e trabalhoso que você vai ver no YouTube. Eu até questiono a sua sanidade mental de continuar nesse vídeo depois desse aviso, mas eu posso te garantir uma única coisa: esse é o método mais divertido e mais simples que você vai encontrar, que é literalmente para aprender inglês, tu só precisa se divertir. É isso, nada mais. Posso até fechar o vídeo aqui, mas eu vou dar um contexto por trás disso. Que é, eu vejo muita gente tentando aprender e elas vêm a mim pedindo, perguntando como é que eu fiz, né, para ficar fluente e aprender francês também, que é o que eu estou aprendendo atualmente. E eu falo, cara, eu só fiz as coisas que eu gostava em inglês. É simples assim. E eu vejo que as pessoas vendem métodos mirabolantes e coisas do tipo, você precisa estudar gramática, você precisa estudar Anki, você precisa ler tais livros, ler livros de compreensão, ler livros de escuta. E talvez seja válido para iniciantes, mas eu não acho que isso é o método mais eficiente porque as coisas são muito chatas. Gramática é uma coisa muito chata para você que não tem nenhuma base na língua ainda, porque é como se eu tivesse um manual para ler, um manual de como andar de bicicleta. Então, tipo assim, para andar de bicicleta você precisa equilibrar a força centrífuga do seu corpo de um lado para o outro enquanto ela vai para frente e você vai comandando ela por cima. Tá vendo como é contra-intuitivo? O jeito mais trabalhoso, mas mais fácil de aprender a andar de bicicleta é simplesmente andando e caindo várias vezes até você conseguir andar e não cair mais. Pronto, aí você sabe que você passou de ano. Eu sinto que muitas pessoas têm essa mentalidade escolar também de alguém ter que chegar e falar para elas: olha, você sabe inglês agora, você é fluente agora. Sendo que você só pode pegar e fazer as coisas, só pode pegar e aprender uma língua, simplesmente, sem pedir permissão. E esse é o maior defeito que eu vejo, tipo, eu preciso pedir permissão para falar, por exemplo. E isso se manifesta naquela parte, tipo assim, será que eu tô pronto para falar ainda? Será que eu tenho muito sotaque? Será que vão zoar meu sotaque? Isso é literalmente você pedindo permissão para fazer uma coisa que você quer fazer, sabe? E eu tento eliminar isso ao máximo da minha vida, porque pra mim é o mais essencial. Não pedir permissão pra porra nenhuma. Tipo assim, foda-se o que as pessoas acham. Você só pega e faz. Se não deu certo, tá, eu preciso aprender mais. Se deu certo, beleza, você já sabe. Não é que nem na escola que alguém precisa te dar um certificado ou algum honra ao mérito por ter feito alguma coisa. Não, você pega e faz e vai caindo e vai levantando e vai melhorando e vai caindo e vai levantando e vai melhorando. E é assim que o aprendizado real funciona. Para ilustrar isso, para mostrar como esse método funciona e como se divertir funciona, eu vou falar de uma história que aconteceu há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu e meus amigos a gente estava jogando RPG. E nenhum deles era muito fã de leitura. Pra quem não sabe, RPG é aquele jogo de interpretação de papéis e tal, RPG de mesa mesmo, aquele antigo, no papel e na caneta. Nenhum deles era muito fã de leitura e nenhum deles sabia inglês ainda. Na época eu já sabia um pouco mais e tal. E bom, a história foi tão. Eu era o mestre, né? E segundo eles mesmo, não é, eu não tô me gabando sobre isso, mas a história que eu criei era tão envolvente que eles queriam jogar mais. A gente jogou uma campanha de 2 anos, foi uma campanha realmente assim, muito emocionante, muito impactante pra eles. Eles choravam quando um personagem morria e coisas do tipo. E, cara, eles. E eles ficaram tão aficionados por essa história, tão presos, tão imersos naquilo, que eles começaram a ler os livros de RPG, que são livros grandes, são livros de 500 páginas com muita coisa escrita, não são livros fáceis de ler, que as pessoas não animam geralmente. E eles começaram a ler e eles começaram a tentar entender os livros em inglês daquele modo, daquele RPG, que tinha alguns livros em inglês, não eram em português, eles eram em inglês. E eles começaram a pegar no Google Tradutor, jogar para tentar descobrir o que estava escrito no livro para eles jogarem melhor, para eles terem mais um desempenho mais efetivo durante as partidas, né? O famoso combat, para quem é do mundo do RPG, o famoso o jogador power player. Então assim, é, é impressionante o quanto essa parada de se divertir funciona, porque o jogador que menos gostava de ler e que menos sabia inglês, que era um amigo meu, ele foi o que mais passou a ler e foi o que mais passou a entender inglês depois disso e que mais passou a estudar inglês, a ter contato com a língua. Porque o importante é isso, o importante não é você fazer o certo, entre aspas, não é você, eu tô aprendendo certo, eu tô aprendendo errado. É você ter o máximo de pontos de contato com a língua possíveis e imagináveis. E quando você se diverte, você fica imerso ali e o inglês se torna só
uma parte daquela atividade que você está fazendo, que você precisa transpassar. E fica muito mais simples de aprender assim. Então, cara, o que importa mesmo não é o hábito que a gente tem que fazer. Isso aqui serve para qualquer coisa também, não é só para inglês. Mas não importa o hábito em si, mas a história, a historinha que a gente conta pra gente em volta sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu estou passando agora. Eu quero aprender a ler partituras, sabe aquelas partituras de música clássica e de que os grandes compositores usavam? Você precisa aprender a ler aquilo como se fosse uma língua, realmente. E muitas pessoas têm medo daquilo, muitos músicos têm medo daquilo porque é muito difícil. Teoria musical geralmente assusta muita gente e tal, porque você precisa estudar realmente muito. Você precisa ter contato muitas vezes com aquela coisa. É que nem uma língua mesmo, você precisa ter muitos contatos para você aprender a internalizar aquilo. Mas eu comecei a contar a história de que eu queria talvez ser um maestro um dia. Eu queria reger algumas orquestras ou fazer músicas, escrever música mais facilmente, sabe? Fazer minhas próprias composições. E para isso, eu precisaria saber essa teoria musical. Então tá vendo que a teoria musical só se tornou um passo para eu fazer outra coisa que eu quero muito, que é fazer música, é muito divertido, e reger, que é muito divertido. Isso aqui só se tornou um meio do caminho. E eu acho que é assim que você deve aprender qualquer coisa. É literalmente pegando a coisa que você mais quer fazer, mesmo que ela seja difícil ou impossível, e fazendo, no começo sem limite nenhum, sem restrição nenhuma, só fazendo, sem pensar no que é certo, no que é errado, para você ver como você se sente aprendendo aquilo, o que te mais te energiza, Oi, viu? O que te energiza menos, o que realmente assim faz você se sentir puta, caraca, isso aqui é muito foda e tal. E eu acho que é isso, é tipo assim, essa é a coisa mais importante do aprendizado, que é se divertir. E como o aprendizado tem uma coisa relacional com as emoções, o aprendizado está muito relacionado com as emoções, o que é meio contra-intuitivo, porque as pessoas pensam que é um processo racional da coisa. Tipo assim, nossa, sou tão racional, estou aprendendo. Não, na verdade, quanto mais você gosta de algo, você tem mais emoções envolvidas naquilo, mais você aprende facilmente, mais fácil você é de aprender aquela coisa. Então, quando você bota, digamos assim, mais pontos de gostar de algo para aprender alguma coisa, mais fácil você vai aprender aquilo, porque você vai se sentir capaz de fazer aquilo, porque justamente porque você gosta daquilo, é porque você vai fazer aquela coisa. Então, assim, isso aqui, cara, isso aqui serve para qualquer coisa que mudou o meu aprendizado. Não que eu acho que gramática não seja importante, ou o Anki, eu uso o Anki todos os dias, mas eu uso ele como algo suplementar. O que realmente foi importante para mim foi gostar das coisas que eu estava aprendendo e juntar coisas que eu gostava com as coisas que eu precisava aprender para que elas se tornassem muito mais fáceis de serem realizadas. E a mensagem foi essa. Eu sou um copywriter, se você precisa de alguém para escrever seus anúncios, páginas de vendas ou qualquer coisa do tipo, pode me chamar aqui na descrição e que eu posso fazer isso por você. A gente vai conversar e a gente vai ver esse serviço aí. Muito obrigado.